Fala pessoal, tô mais uma vez aqui para dessa vez apresentar para vocês um vídeo que pode ser um pouco mais específico ou mais proveitoso para os mestres. É claro que serve para todo mundo, afinal de contas a gente vai falar de criação de Hatsu, só que alguns mecanismos que eu utilizo para equilibrar os Hatsus entre si. Então, uma coisa importante para se ter em mente: o mestre é a pessoa que vai conhecer todos os Hatsus que existem na mesa dele. E, claro, quando a gente fala do Discord, a gente está falando do servidor também. Saber disso tem um benefício muito grande para você equilibrar as coisas. Então, é óbvio que você vai ter uma vantagem, uma facilidade em olhar para todos e dizer o que está equilibrado. Mas o jogador precisa criar o Hatsu dele, precisa criar aquilo que parte do personagem dele, que tem a relação mais profunda com o personagem dele. Então, ele traz a ideia e o mestre auxilia, assim como a gente já orientou no livro. Bem, para ter a base desse vídeo, então a gente vai utilizar a página que fala sobre Hatsus no livro, que é lá pela 50 e pouco, mas eu também vou explicar aqui alguns critérios, que são os critérios que eu uso para trazer o equilíbrio, tá? Esses critérios eu vou dar o nome de gasto de recursos. Dentro do sistema a gente tem diversos recursos. A aura é um recurso, o tempo de ativação é um recurso, porque se eu só posso atacar com a minha ação principal e eu gasto a minha ação principal para poder usar o meu poder, que talvez não seja dentro de um ataque, é um recurso que eu gasto. Eu perdi meu ataque para poder usar o poder. A gente também tem as restrições e as condições para que o Hatsu funcione da melhor forma possível, ou da forma mais prática, ou da forma mais poderosa, ou da forma mais rápida, mais fácil, tanto faz. As restrições e condições vão estabelecer um pouco isso, inclusive vão facilitar se o gasto de aura vai ser maior, se o tempo de ativação vai ser maior, mas a principal coisa que vai estabelecer tudo isso é a categoria de Nen. Afinal de contas, se alguém não é de especialização, qualquer Hatsu que ela tente não pode estar dentro da categoria de especialização, diferente das outras. Tem a consideração sobre conjuração ou materialização, mas a gente não vai usar isso como regra, tá? No geral, você tem 100% em um, 80% em outro, 60%, 40% ou algo do tipo, independente da ponta onde você esteja. Os adjacentes normalmente são 80%, depois 60% e depois 40%. Isso vai fazer muita diferença, porque se você tem uma restrição de eu vou utilizar esse Hatsu só uma vez na minha vida, depois eu vou morrer, ou depois eu não posso mais usar, ou depois eu não posso usar mais nenhum Hatsu, ou para usar esse Hatsu eu não posso nunca utilizar técnicas de Nen, Gyo, In, não posso. Percebe como isso é uma restrição ou uma condição muito forte para que o seu Hatsu seja utilizado? Então isso obviamente impacta muito no custo. Mas vamos então por partes. A gente tem aqui o Hatsu Amor Instantâneo ou Amante Instantâneo da Vase. Isso é na página 57 do livro atualmente, que a gente sabe que o livro vai ter atualizações. A descrição dos detalhes é um Hatsu de domínio ou nível intermediário, ou seja, a gente está na metade da evolução, tem o básico, intermediário e maestria. Tempo de ativação é uma ação, e aí a ação principal quando a gente coloca, né? O alcance é o toque, custo de aura 15%, duração 180 minutos, ou seja, 3 horas. Restrições 3. Quais são essas restrições? Ser vista pelo alvo, beijar o alvo na boca e a duração limitada já é uma restrição. Qual é a descrição desse Hatsu? A forma de ativação difere para alvos hostis e não hostis. Então, se for com hostis, tem que rolar uma jogada de ataque com carisma ou destreza em desvantagem para beijar o alvo. Então eu tô ali no meio de uma interpretação e tento beijar, ou eu vou de forma hostil, o cara já sabe meu poder e eu rolo um ataque contra ele. Vamos supor que seria um ataque de cabeçada. Só que é com desvantagem, porque é na boca. Então você tem ali um lugar muito específico para você acertar, ok? E se for não hostil, é muito mais fácil, você consegue beijar. Lembrando que ela é de manipulação, por isso que mesmo sendo hostil, pode ser com carisma, porque ela pode de alguma forma reverter a situação contra alguém hostil. E aí, esse Hatsu tem um subtipo de indução difusa. O alvo não se sente diretamente hostilizado ou prejudicado, mas é impelido a se subjugar à vontade do usuário e com isso, muitas vezes se coloca até em situação autodestrutiva, se for necessário para beneficiar o usuário que o manipula. Nesse caso, a manipulação ainda permite ao alvo utilizar os próprios Hatsus e habilidades. E aí, o alvo ele é completamente livre para fazer o que ele quiser. Inclusive, o usuário não consegue compreender ou ativar as habilidades do alvo. Mas tudo sempre vai ser realizado com a ação do alvo em função do usuário. Esse é um Hatsu intermediário. Então, se a gente fosse colocar ele no básico, como ele ficaria? Porque essa ideia de trabalhar a evolução também, né? O desenvolvimento dos Hatsus. Eu colocaria, por exemplo, que para ela utilizar esse poder, ainda poderia ser uma ação principal, como um custo, mas o custo de aura já não seria só 15%, seria 30%, o dobro. Afinal de contas, quando a gente evolui, a gente ou aumenta os efeitos
de forma dobrada, ou a gente diminui o custo de aura. Então eu estou considerando que o custo de aura desse Hatsu no nível básico era 30%, quando ele evoluiu ele passou a ser 15%. A duração eu poderia deixar ou mover, mas com as restrições não tão difíceis, eu acho que eu diminuiria também. Então eu botaria, por exemplo, 90 minutos. Com todas essas características, a gente percebe que é um Hatsu intermediário, mas de alguém dentro da própria categoria. Mas, Lucas, como é que você esquematiza então? Então vamos lá. Esse é um Hatsu de manipulação de um manipulador. Lembra que o Gon tem um desdobramento de um Hatsu que é com emissão, que é com transformação? É um desdobramento, ok? Não deixa de custar mais para ele. Então eu faria o seguinte, eu faço o seguinte. Se a pessoa tem 80% de afinidade com o Hatsu que ela está querendo criar a partir da categoria normal dela, o custo de aura dela vai aumentar em 5 a 15%. O tempo de ativação, se seria uma ação principal, vai passar a ser um turno. Então ela perde o turno dela, mas não é a rodada inteira, então ela ainda pode ter reações. Percebe como o recurso de tempo, as ações no turno, fazem muita diferença para estabelecer a dificuldade ou a facilidade de uma habilidade? Além disso, talvez um Hatsu que seja de reforço e o cara quer acertar um pouquinho mais longe, então ele está pegando a emissão. Um Hatsu de emissão, obviamente, consegue alcançar 6 metros, 9 metros, talvez até 18 metros, dependendo das suas restrições e dificuldades. Mas um Hatsu de reforço, ele sendo um reforçador, quer alcançar uma distância, 3 metros para ele já vai ser uma distância considerável, dependendo das restrições. Então eu colocaria no nível básico que um Hatsu que não seja de emissão, o máximo que ele alcança é entre 3 a 6 metros. Claro que pode variar de acordo com as restrições. O meu exemplo do início já quis dar a dica para você entender que a restrição pode mudar completamente tudo. Mas ainda pegando esse exemplo, e se a pessoa está criando um Hatsu que a afinidade em vez de 80% é 60%? Bem, aí as coisas mudam um pouquinho. Ele vai precisar de uma restrição que faça sentido ou de uma descrição na habilidade que faça sentido. Isso é uma restrição que eu coloco. Precisa fazer sentido, não é só eu quero. A forma como ele ativa precisa fazer sentido dentro de uma restrição. Ou seja, para uma pessoa de reforço, por exemplo, ter um Hatsu de conjuração, que está do outro lado dentro dos 60%, ele precisa nas restrições ou na descrição desse Hatsu colocar uma descrição que vá fazer sentido com esse efeito que ele quer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o custo de aura vai aumentar entre 20% a 35%. Então, o cara que queria dar um soco e custaria 10 de aura, porque ele é um reforçador, teria um soco, é algo simples e quase não precisaria de restrições ou condições, ele vai precisar gastar 35% de aura. E aí é óbvio que a longo prazo, como isso vai esgotar a aura dele, o poder não fica tão forte, mesmo que tenha o mesmo dano, porque a longo prazo ele não pode dar a mesma quantidade de socos fortes, então ele dá menos dano que daria corpo a corpo. Tá dando para entender o esquema? E com 40%? Bem, aí a pessoa já está arriscando muito. Ela provavelmente já colocou uma restrição que ela planejou muito distanciar o Hatsu da categoria dela original, então ela já vem com uma restrição na maioria das vezes, a não ser que ela não entenda de Hunter, não entenda de NEM, e aí a restrição vai ser considerada como algo mínimo. Mas para além disso, o custo de aura vai aumentar em 50, por exemplo, pelo menos. Além disso, algo que seria uma ação principal vai dar 2 saltos, digamos assim, de recurso de ação. Então, a gente tem em velocidade de tempo dentro do meu turno, a reação como algo mais rápido possível, a ação bônus como algo rápido, a ação principal como algo que não pode ser rápido, mas exige esforço físico, o movimento, que é o que mais toma tempo dentro de uma jogada, né? Você se mover até lá depois atacar. Depois você tem um turno, que é a sua ação dentro de uma rodada de 6 segundos, porque teoricamente todo mundo está agindo ao mesmo tempo, então uma rodada dura o tempo de todo mundo, e você tem a rodada, ou seja, eu fiz aquilo, não posso fazer mais nada, quando chega na minha vez, aí o negócio está ativado. Então entende como a distância da categoria vai dificultando? É óbvio que no Gon a emissão não é esse caso de estar a 40%, por isso que ele não gasta tanto. Mas ainda assim, o esforço para a pessoa é muito grande. Então, resumindo, se ele está perfeito dentro da minha categoria, eu coloquei as restrições tranquilas ou mais drásticas para aumentar mais ainda o poder, ou não, tanto faz. Ele vai ter o custo básico dele, ele vai ter a distância que eu já premeditei, e aí o mestre ajusta. Por exemplo, poxa, você colocou isso aqui, tá tudo fazendo sentido, mas você colocou um dano muito alto para um nível básico. Tem que lembrar que a progressão também é um fator que precisa ser importante. Mas é isso.
Quando é 80%, aí já começa a dificultar um pouco. Então você precisa gastar de 5 a 15% a mais de aura. O seu tempo de ativação pode custar um pouco mais. Então se você queria fazer o negócio como ação bônus ou como reação, agora vai custar um pouco mais. Talvez, se era reação, vai custar ação bônus. Se era ação bônus, talvez custe a ação principal. Ele vai ter um passo de aumento no custo dele. Isso é um padrão. Relembrando sempre que tudo pode variar de acordo com as restrições. Se for 60 a assimilação da sua categoria com aquela categoria usada no poder, aí o gasto de aura já vai para 20 a 35%. Inclusive, se a pessoa quiser mais poder, pode aumentar ainda mais esse gasto, mas isso faz parte do equilíbrio, não faz parte da definição básica que eu utilizo. E provavelmente o tempo de ativação vai ser 2 gastos a mais. Então, se era uma reação, agora vai ser uma ação principal. Se era uma ação bônus, provavelmente vai ser um turno. Se era uma ação principal, provavelmente vai ser uma rodada. Lembrando dessa escala. Mas a maioria das pessoas bota uma restrição para poder manter dentro do próprio turno e fazer ou com uma ação principal, ou com uma reação, ou com uma ação bônus. Quando é 40% de assimilação, aí você está se arriscando muito. Você está querendo fazer um poder que é muito mais pela utilidade, provavelmente, do que pelo poder da batalha. E aí o gasto vai ser entre 40% a 60%. Os custos dentro do turno vão ser muito maiores. Talvez você pense assim, eu vou precisar usar esse poder a cada 3 turnos. Ou a cada 3 rodadas. Então, por exemplo, o Barbatos, que morreu, que era um personagem meu, mesmo sendo de manipulação, para ele utilizar o poder da bolinha que atacava automaticamente o inimigo mais próximo e não só atacava, mas ele pegava em área com vontade própria, né? Marcando o inimigo, causando não uma jogada de acerto, mas um teste de resistência por parte do inimigo. Eu achei que isso era muito poderoso. Então, em vez de utilizar na minha ação principal, eu coloquei que eu precisava guardar 3 rodadas, já como restrição, mas entende como faz parte o recurso de tempo? Eu botei que eu precisava esperar 3 rodadas depois da minha ativação para ir essa bolinha ir até a pessoa. E com isso a pessoa poderia sair e outras coisas do tipo. Eu poderia entrar outros inimigos que não era o que eu queria acertar, mas a definição era no inimigo mais próximo. Então entende como acaba caindo dentro da restrição, mas provavelmente a restrição vai ser mínima para poder tirar esse problema do gasto de recurso temporal dentro da sua habilidade. Mas, caso você queira arriscar, não, eu quero isso, é isso aqui que eu planejei, tá longe do meu, mas eu quero, vai ser maneiro. Eu acho super legal também, é a liberdade do jogador e essa é a riqueza do mundo de Hunter. Mas é bom você como mestre ou você como jogador estar atento que esse custo vai aumentar. Lucas, e as restrições? Então, como é que a gente trabalha? É muito variado, então não tem como eu te falar aqui que uma restrição de tal coisa pode aumentar ou diminuir o custo em tanto por cento. A gente tem algumas coisas padrões que a gente coloca, e aí isso é uma coisa importante que eu queria te dizer. Por exemplo, anota aí, porque isso está fora de tudo que eu falei aqui agora, mas é extremamente importante para você entender e colocar nos seus poderes ou auxiliar na criação de poderes dos seus jogadores. Ratsus que não são de reforço, normalmente não tem o dano aumentado sem ser com reforço. Então, se você quer aumentar um dano normal de um item dentro de uma habilidade sua, eu estou considerando que você está roubando um pouquinho da categoria de reforço e por isso ele vai ter um custo maior de aura. Segunda coisa, todas as habilidades que materializam alguma coisa, ou seja, conjuram, seja eles objetos ou bestas, se a pessoa não é da categoria de materialização, ela demora normalmente a ação principal para conjurar, não uma reação e não uma ação bônus, que é o comum atribuído à categoria de materialização. Terceira coisa, normalmente a distância de poderes que não são naturais da categoria de emissão tem uma distância máxima de 3 metros, talvez 6 metros. A que mais brinca com essa distância é a de manipulação, porque ela marcou uma pessoa. Então, o ratio dela está na pessoa, a pessoa se afasta, ok. Mas ainda assim, normalmente a gente coloca uma área onde essa manipulação pode pegar. Então, está dentro do meu alcance de 6 metros, até ali eu consigo manipular. Ou até o alcance da minha voz, que pode ser bastante coisa, e por isso talvez dependa de uma restrição. Ou eu preciso ver, e aí está num alcance mais limitado, mesmo perto a pessoa pode estar oculta, ou qualquer coisa do tipo. Quarta observação. Normalmente, emissores e materializadores contam com restrições específicas para dar mais poderes ao poder deles. Então, provavelmente, isso vai ficar um pouquinho embaralhado. Mas é só lembrar, quanto mais restrições que faça sentido, mais liberdade ele vai poder ter
para atribuir ao poder dele. E a quinta coisa, já que manipulação é muito livre, a gente realmente precisa olhar mais especificamente para essa categoria quando alguém coloca alguma limitação. Mas a gente sempre trabalha com restrição, ou de toque, ou de audição, ou de visão, ou até de alguma interação mais densa, como por exemplo, apertar a mão e saber o nome, ou ter visto e ouvido o Hatsu, e coisas do tipo. Tem uma dica bônus que na verdade eu não lembro se eu coloquei no livro, que é que poderes normalmente de cura são baseados na categoria de reforço. Lucas, mas e especialização? Você não vai falar nada? Especialização é muito complexo e ao mesmo tempo muito livre. Então a única dica que eu tenho é que você não utilize na especialização ou não permita que o seu jogador utilize na especialização coisas que são muito claras de outra categoria. Normalmente a especialização vai brincar com muitas categorias, mas dentro dela tá roubo de habilidades, dentro dela tá alteração de memórias, dentro dela tá alterações temporais, dentro dela tá alterar estados de coisas vivas e não vivas, talvez. Então percebe que alterar estados de coisas vivas e não vivas poderia aparentar manipulação, mas só estaria sendo manipulado. Agora, trazer vida, de fato, é especialização. Você está transformando algo morto em vivo, mas não tem essa de aplicar a propriedade de vivo como se fosse transformação. Você entende o que eu estou falando, né? Não vem querer ser espertinho não, tem jogador que é espertinho, safadinho, hein? Mas em resumo, são essas as informações. E aí você já viu ou você vai estar vendo os detalhes nessa tabela que eu coloquei, inclusive com as observações depois, tá bom? Espero ter ajudado, espero que isso facilite a sua vida como mestre e como jogador. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, não esquece de colocar nos comentários e me cobrar, que eu posso talvez fazer até um shorts, né? Mas também falar com a gente lá no Discord, beleza? A gente te espera por lá com o seu novo personagem. Até mais!